Muitas pessoas vêm nos nossos comentários de vídeos sobre animes sempre perguntando alguma coisa relacionada a hentai, principalmente tendo dúvidas de como parar de ver hentai. Pois é, e nesse vídeo a gente vai buscar na fonte de todo conhecimento nas escrituras sagradas várias dicas aqui pra você de como parar de vez com essa coisa. Shalom nerds, eu sou o Mike. Olá, terráqueos! Por enquanto, eu sou o Tato. Galera, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a questão do hentai. E nós sabemos que hentai é pornografia. E pornografia, por sua vez, é pecado. Ou te leva a pecar muito facilmente. Exatamente. E muitas pessoas têm nos procurado nas redes sociais, principalmente em nossos vídeos onde nós abordamos sobre assuntos de animes, sobre a questão... Mãe, que Tato, puxa, eu assisti tal anime, tem hentai, pô, era pecado, como eu faço pra parar? Principalmente pedindo ajuda de como parar de ver hentai. Nós já gravamos inclusive um vídeo sobre isso, sobre a questão de hentai e demos algumas dicas. Porém nesse vídeo nós vamos fazer algo diferente. Essas dicas não que estão totalmente diferente do vídeo anterior, mas esse é um pouco mais específico com dicas bíblicas para que você possa parar de ver hentai. Mas peraí, tem como? Tem a Bíblia, tem como ensina isso? Sim. A Bíblia, como eu falei no começo, é a fonte de todo conhecimento, ética, bondade e amor do universo. Porque ela foi inspirada pelo próprio Criador. Então assim, cara, vamos lá. Vamos pensar um pouquinho, né? Raciocina aqui. Se a Bíblia é o nosso manual de vida, como as pessoas diziam, né? Por que não ler o manual para saber como viver? Exatamente. E agora nós vamos apresentar para vocês cinco dicas bíblicas de como você pode começar a abandonar esse tipo de vício, tá? E a gente sabe que isso tem afetado tanto os jovens como adolescentes, que já desde cedo se envolvem no pecado sexual. Isso é muito preocupante, porque o vício do pecado sexual é uma coisa muito, muito ruim e Deus não se agrada disso. O ponto é que Deus abomina a lascívia, né? É um dos pontos aí cruciais até para nossa vida. E o ponto, eu posso até colocar uma dica a mais até, que existem coisas que Deus ama e existem coisas que Deus abomina. E o pecado sexual é uma das coisas que Deus abomina. Então vamos para o primeiro ponto. E a primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer o seu erro para parar, né? E avaliar o que isso tem feito na sua vida. Qual é o dano que você está sofrendo? O importante de você reconhecer isso já é um ponto interessante dizendo que eu quero mudar. É o primeiro passo. Exatamente. Só que a gente tem que examinarmos o mal que isso está fazendo pra gente. A gente tem que olhar e reconhecer que isso está fazendo mal pra gente. Sim, exatamente. Às vezes não parece porque você vai falar assim, eu não tô machucando ninguém, eu não tô fazendo nada. Mas o apóstolo Paulo vai falar lá em Coríntios, em 2 Coríntios 13:5, ele vai falar assim: examinai, portanto, a vós mesmos, a fim de verificar se estáis realmente na fé. Provai a vós mesmos, ou não percebeis que Jesus Cristo está em vós. Cara, aqui o ponto é o seguinte, Paulo estava ensinando uma igreja como ser igreja. Exato. Né? E o seguinte, como que você vai examinar você mesmo para provar que você está na fé? Assim, você não é Deus, né? Mas você foi crucificado com Cristo, então você está morto para que Cristo viva em você. Então quem está vivendo em você é Cristo. Ou não sabeis que vocês são o templo do Espírito Santo? Então se Cristo está vivendo em mim e eu estou fazendo algo que Deus abomina, logo as coisas não batem. Exatamente. E se as coisas não batem, ou eu estou reinando, ou Cristo está reinando, né? E se Cristo estivesse reinando, eu não estaria fazendo coisas que Deus abomina. Logo, esse é o autoexame, né? Aqui ele estava ensinando uma série de outras coisas também para a galera. Mas a gente pode aplicar esse texto em qualquer área da nossa vida, porque o autoexame não é só para as mulheres lá do Outubro Rosa. É um autoexame interno. Como está o seu espírito? Como está a sua sincronia com Deus? Como que está a sua alma? Quais as emoções estão reinando na sua vida? Né? Você está muito ligado a... Você precisa ver o hentai, você precisa ver a fotografia, porque senão você não tem mais prazer na vida
Isso é um ponto até que tem estudos científicos falando nisso, né? O vício em pornografia causa um negócio no seu cérebro que você não consegue mais sentir prazer em nada. E cara, o salmista vai falar que o meu prazer está na lei do Senhor e nessa sua lei eu medito de dia e de noite. Então se você tá sem prazer nas outras coisas, reconhece seu erro, pede perdão e examina tudo o que está de errado na sua vida, porque você sabe o quão podre você é. E você sabe em qual área que você está mais podre. O segundo ponto interessante é evitar gatilhos. Né? Isso é importante porque o que acontece? Palavrinha da moda, né? Exatamente, a palavrinha da moda. Evitar gatilhos e, em outras palavras, fuja daquilo que desperta o desejo de você querer ver hentai. Né? Porque não adianta nada você... hentai é pecado, aí eu não posso assistir, mas aí de repente do nada se abre o computador, você começa a digitar lá no Instagram, começa o autocomplete do seu navegador e entra no site, você dá Enter, ou quando você está sozinho, evite situações que te dão gatilho, tá? E existe um versículo da Bíblia muito interessante que fala em 2 Timóteo 2,22 que diz assim: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que, com coração puro, invocam o Senhor. Então a Bíblia aqui já fala do fugir dos desejos malignos. Ou seja, aparentou ser mal? Foge. Não espera o negócio, eu sou forte, eu vou conseguir resistir. Não, a Bíblia pede para você fugir. Não dá uma de valentão que você acha que você consegue. Entendeu? Evite essas coisas que te dão gatilho, evite acessar coisas que vão te lembrar, evite você acessar coisas que vão querendo ou não, vai te trazer aquele desejo de você assistir o hentai. Evite situações que te deixam dessa forma, fuja daquilo que é mal, fuja desses desejos malignos, porque isso afasta do Senhor. E quando nós nos colocamos diante de Deus, nós temos que correr a Ele e fugir, temos que ir na contramão daquilo que é errado e ir em direção ao Pai. A Bíblia nos ensina até para fugir da aparência do mal, né? Aparentou? Daquilo que parece que talvez eu possa... Não, vaza. E o terceiro ponto que a gente vai colocar aqui é um ponto muito legal, muito crítico também, muito importante. Acho que todos os pontos aqui são pontos assim, cruciais, mas esse é interessante também. Muda a sua mente. Não é papo de coach, não é mindset, não é nada, cara. Exatamente. Para com isso, esquece esse bagulho, você não vai governar nada, você não tem... Nada, acabou. Não, mas muda a sua cabeça, muda seu pensamento. Você primeiro se avaliou, né? Depois você viu o que era ou não a aparência do mal, agora você vai mudar o seu pensamento. Você vai, primeiro, a gente viu que você precisa se avaliar, fugir da aparência do mal, fugir do mal, do maligno e tal, e agora você vai mudar a sua cabeça, você vai ocupar a sua cabeça com coisas divinas, com coisas do céu. E ocupando a sua cabeça com coisas do céu, você vai ver como que tudo vai mudar. E é legal porque quando a gente começa a ter esse tipo de pensamento, a gente começa a pensar mais nas coisas de Deus. O que eu posso fazer como cristão para ajudar a minha igreja? O que eu posso fazer como cristão na minha comunidade, na minha sociedade? O que eu posso fazer como cristão na minha vida, na minha casa, no meu trabalho? Você começa a pensar nas coisas do alto. Você começa a ir com a sua mente direcionada para Deus e você começa a querer trabalhar para Ele, fazer para Ele. Né? Então você começa a trocar isso. Quando você muda de mente, depois que você avaliou, como o Tato falou, e você está mudando sua mente, você está fechando as brechas, diminuindo o espaço que o hentai teria na sua mente. Exatamente. E isso tá... Paulinho, né? O apóstolo Paulo, lá em Colossenses 3:2, ele vai falar: pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Né? Então, você pensando nas coisas do alto, também tem aquele outro ensinamento que ele vai falar: tudo que seja bom, tudo que seja agradável, tudo que seja puro. Né? Você pensa, e se não for isso, não vem de Deus, então para de pensar nessas outras coisas. Mas sim, cara, pensar nas coisas do alto. Por isso que a gente sempre brinca aqui, né? Somos um terráqueo com mentalidade celestial, né? Exatamente. Estamos aqui, mas nossa cabeça tá lá. Porque a gente tá aqui, mas a gente não é desse mundo. Nós não devemos nos contaminar com as coisas do mundo, né? Parafraseando aqui a situação lá de Daniel e seus amigos que fizeram o jejum lá.
Se você não sabe disso, por favor, vai ler a Bíblia, né? Pelo amor de Deus. Ele se absteve das coisas do rei, das coisas das carnes gordurosas e tudo mais que é gostoso. Tipo um churrascão nervoso de cupim lá. Cara, não. Os desejos das carnes, aquilo gostoso, aquela manjares do rei. Manjares do rei. É que manjar tem gente que não gosta, né? Aquele negócio de ameixa, tem gente que já não gosta, né? Então pra ele tanto faz, já recusou mesmo. Não, mas as coisas boas que aparentam ser boas, mas depois tem um estrago no seu corpo, né? E o vício da pornografia é exatamente isso. Ela aparenta ser muito boa na hora ali e tal, mas cara, estraga aqui. Então muda a cabeça, pensa nas coisas de Deus, pensa nas coisas do alto, medita na lei do Senhor de dia e de noite, cara, lê a Bíblia, vai lá, vai isso. Esse ponto também é um ponto bem importante, porque o que acontece? Muitas vezes quando o vício se torna tão enraizado na mente da pessoa e às vezes ela não consegue abandonar, o vício se torna um hábito, né? Então é difícil, então para isso você tem que procurar ajuda. Realmente, procurar ajuda de pessoas especialistas, procurar ajuda até mesmo de pessoas de Deus de confiança. Que a Bíblia fala assim, ó, em Tiago 5,16, diz assim, ó: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore um pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. É lógico que você tem que procurar uma pessoa que é de Deus. Não é procurar qualquer... Não vai colocar no Twitter, vai? Não vai colocar tudo. Vai procurar qualquer pessoa também da igreja. Procura uma pessoa de confiança. Um líder jovem que você sabe que realmente é um líder sábio. Ou um pastor sábio que vai te orientar certinho o que tem que ser feito. Então, assim, é importante você procurar ajuda, tanto espiritual, como também ajuda, de repente, se é um hábito e isso está prejudicando a sua vida de uma forma tão grandiosa, e nós sabemos que destrói vidas, relacionamentos e casamentos, procure a ajuda de um especialista, que é importantíssimo. E o quinto ponto, cara, é o principal mandamento de tudo, é busque a Deus sem cessar. Ame a Deus em primeiro lugar, porque assim, você buscando a Deus, você suplicando pela ajuda dele, você vai ter o Espírito Santo de Deus na sua vida para te dar forças, para te dar paz, para te dar as ferramentas necessárias para lutar contra esse vício, para conseguir vencer igual um boleto que vence. Acho que melhor não desse formato, tá, pessoal? Mas, nossa, aí não, aí você desanima o pessoal. Mas é legal porque precisamos, de fato, buscar a Deus, buscar sem cessar. Porque o pecado, ele não descansa. O inimigo não descansa. Se nós abaixarmos a guarda, ele vai nos atacar. Ele não tira férias, né? Exatamente. E a Bíblia já nos orienta. Orar sem cessar. Exatamente. E lá em Gálatas 5, 16 e 17, está escrito assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a consciência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e eles se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. E eu ainda coloco aqui Mateus 6, 33, que fala buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, cara, busca as coisas de Deus, busca as coisas do Espírito, que as coisas da carne vão perder a força. É aquela história dos dois lobos. É como você falou nesse versículo agora, né? Um se opõe ao outro, então não tem como servir a dois senhores. Exatamente. Ou de agradar um e desprezar o outro e vice-versa. Então, assim, mantenha o seu foco somente, orar e buscar a sua ajuda diante de Deus. Ele vai te ouvir se você buscar de todo o coração. Se entrega, ele confesse o seu pecado, abandone isso e chega, Deus, eu preciso. E com certeza Deus vai te ouvir e com certeza você vai encontrar forças para poder sair desse mal. E é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo aqui é bem intuitivo para que você possa, de uma vez por todas, abandonar esse vício e esse pecado na sua vida. Exatamente. E aí você sabe, né, que buscando a Deus tudo melhora, sua vida melhora, a cabeça melhora, vai tudo ficar bem. E é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, comente aqui, nós queremos saber a sua opinião, beleza? Valeu, muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo Bando de Quadrados. É nóis.